Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados de Deus, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu desejo para todos vocês que o amor de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, e do Espírito Santo que nos santifica, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. A palavra de Deus, os evangelhos principalmente, não é uma história para ser lida e entendida como sendo fatos que aconteceram há 2000 anos. Não. A palavra de Deus é para ser lida, refletida e feita uma hermenêutica, colocando-a em nossa vida. Esse é o sentido de se refletir a palavra de Deus, colocar em nossa vida, ou seja, nós entrarmos na história, fazermos parte dessa história de Jesus. Este é o sentido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu convido todos vocês a fazer essa viagem comigo. Agora, essa viagem desse tempo era uma viagem longa. Vamos fazer ela rápida em 9 minutos. Ao cair da tarde. O que é ao cair da tarde? No final do dia. 73 anos, 60 anos, 80 anos. É o final do dia. É o cair da tarde. Os discípulos entraram no mar, entraram na barca e saíram em direção a Cafarnaum. Então, ao cair da tarde, no final dos dias, no final da história, no final da vida, entramos na igreja e procuramos o céu. Fazemos uma viagem usando a barca da igreja em direção ao céu. Quando é o final da tarde, então eu só devo fazer isso quando vier com 70, 80 anos? Não. Comece cedo, porque a viagem é longa. Quanto mais cedo você começar, melhor. Entre na barca da igreja e dirija-se à terra prometida, a Cafarnaum, que diz o Evangelho, ao céu, que é que Jesus nos promete. O mar estava agitado e já estava escuro, já escureceu. Estamos nessa pandemia, não sabemos nada o que vai acontecer. Estamos numa escuridão tremenda. E Jesus nada. Jesus aparentemente não faz nada. Como eles lá não tinham chegado perto do discípulo. E o mar agitado. As confusões estão aí no meio do mundo. A pandemia está aí. Os ladrões estão aí. Os corruptos estão aí. O crime está aí. A agitação é tremenda. E a igreja, que é o nosso barco, fecharam o barco. E aí? A confusão estava grande. De repente vislumbra-se Jesus. Só que Jesus vinha andando sobre as águas. E essa caminhada, por isso que eu falei que não devemos só começar a caminhar quando tiver com 70, 80 anos. Não, entre na igreja, entre na barca com 10, com 15 anos, com 20, depois do seu batismo. Porque é longa a estrada, é longa a caminhada. Ao ver Jesus, ficaram com muito medo, pensando que era um fantasma andando sobre as águas. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo.
Levaram então a barca, remaram a barca lá para perto de Jesus, tentaram colocar Jesus dentro da barca. Mas quando tentaram colocar Jesus na barca, a barca encostou na margem. A barca chegou ao céu. E aí, irmãos, a barca chegou ao céu. Jesus, mesmo sem entrar na barca, foi quem arrastou a barca até a margem. Foi quem chegou a Canaã prometida. Essa é a nossa história. Essa é a nossa barca. Entre na barca, que é a igreja. A igreja é a barca que nos leva para perto de Jesus. Com o mar agitado ou não, escuro ou não, foi colocado aqui no final da tarde para dizer que a situação era difícil. Como é que se rema no escuro? Como é que se chega lá no escuro? Sem saber de nada? É um retrato perfeito da situação de hoje. Não sabemos de nada. Ninguém sabe de nada. Médico não sabe de nada. Até a vacina estão dizendo que não serve de muita coisa, já estão vacinados, pegando de novo. O mar está agitadíssimo e Jesus não apareceu ainda. Mas como no Evangelho ele apareceu, ele vai aparecer também. Vai aparecer quando? Nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque Ele que sabe, Ele é o Senhor, Ele é o meu Pai, Ele que me guia, Ele que está no comando desse barco, mesmo se a gente vê, Ele está comandando o barco. Ele não vai deixar o barco afundar. Ele vai nos levar até a margem, até o céu, como Ele levou o barco. Quando quiseres aproximar, botar Jesus na barca e chegaram na margem. Foi Jesus que empurrou o barco até a margem. Queridos irmãos e irmãs, conclamo, imploro, peço, entra na barca, vamos junto. Não olhe para algumas incongruências de algumas pessoas que já estão na barca há mais tempo. Não ignore alguns timoneiros do barco que, ao nosso olhar, não tem um comportamento que nós gostaríamos que ele tivesse. A verdade é essa. O comportamento ele tem, porque ele é o timoneiro do barco. Se ele está no comando deste barco, é porque Jesus o colocou lá. E muitas vezes, algumas posições, somos nós que achamos que ele está errado. Mas o Senhor não acha. Porque se o Senhor achasse, não tinha colocado ele lá. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha um abençoado dia.